Então, gente, olha só, vamos lá. Nossa aula de história. E olha aí esse mapa. Quem disse que é o mapa do Brasil acertou. E olha aí as pessoas que estão formando esse mapa do Brasil. Pois é, esse mapa do Brasil aí está sendo formado pela miscigenação brasileira, pela mistura étnica de raças do povo que formou o Brasil. Foi justamente essa mistura de etnias que deu a formação do povo brasileiro. E olhe como isso é importante, né? Isso é um assunto que não faz só parte das nossas aulas de história, das nossas aulas de ética. E olha como é um assunto tão importante que nós estamos estudando desde o nosso primeiro dia de aula, lá em fevereiro, quando nós ainda estávamos em sala de aula. Então, esse é um assunto que se faz presente tanto nos nossos livros didáticos, como na nossa vida diária, porque essa é a história do nosso povo, é a sua história, é a minha história, são as nossas origens, o que nós herdamos dos nossos antepassados, ok? Então fiquem atentos, estudem e fiquem ligados, não esqueçam mais do significado de etnia, do significado de miscigenação, ok? Vamos lá, começando com uma revisão rápida sobre as heranças africanas. Nós vimos que o povo brasileiro foi justamente formado por essa mistura de várias culturas, que a cultura africana é a que mais deixou uma riqueza cultural para influenciar o nosso povo. Isso porque houve um grande número de negros africanos que foram trazidos para o Brasil. Esses negros vieram para trabalhar na lavoura, para trabalhar na expansão do território brasileiro, porque os índios não estavam suportando aquele trabalho forçado que era imposto, que era obrigado pelos colonizadores. Do povo africano nós herdamos vários hábitos. Claro que herdamos de todos os outros povos, mas também herdamos do povo africano, ficou mais marcante, principalmente no Nordeste, né? Que é justamente onde tudo começou, que foi aqui na Bahia, quando Dom Pedro é bom, né? Quando Pedro Álvares Cabral chegou aqui, né, com aquela sua expedição, todas aquelas caravelas, né? Então, desceram aqui, tomaram posse das terras e daí tudo começou, né? Começaram a escravizar os índios, não deu certo, trouxeram os negros e isso foi formando o nosso povo. E aí, essas heranças deixadas têm influência na nossa culinária, que é na comida, os hábitos que nós herdamos de comer, por exemplo, arroz, inhame, que é uma raiz, não é? Banana, azeite de dendê, café, melancia, dentre muitos outros. Se você for fazer uma pesquisa, você vai encontrar vários, né, ingredientes e vários itens da culinária africana que fazem parte da culinária do povo brasileiro, né, da alimentação. Na música temos instrumentos musicais como o berimbau, a atabaque, a cuíca, que são todos também instrumentos que fazem parte, principalmente aqui na Bahia, né? É onde mais nós costumamos ver, né, o uso do berimbau, dos atabaques, no caso. A cuíca é mais no samba, fica mais lá para os cariocas, né? Mas também tem um instrumento que pode ser bem apreciado aqui no Nordeste, mas os atabaques, né, até por causa do ritmo, né, do axé, do carnaval, as bandas, então utilizam-se muito esses instrumentos porque foram todos de origem, né, dos batuques que os negros faziam lá nas senzalas, ok? A dança, nós temos o samba, a capoeira, que era uma luta, né, onde os negros eles utilizavam para se defender, o maracatu e o frevo. Na religião, nós temos aí o destaque do candomblé, que é uma religião de origem africana, né, onde eles, os negros, lá na África, eles praticavam livremente o culto dele, né,
da forma deles. É da mesma forma que os índios aqui no Brasil, quando os portugueses chegaram, os índios também tinham a sua forma de adoração. Então a gente viu que para ele Deus era chamado de Tupã, que era o trovão, não é? Lua era Jaci, não é? E por aí vai. Então eles cultuavam a natureza e tinham essas, né, davam nome aos elementos da natureza para cultuarem, ok? No vocabulário nós temos aí xodó, macumba, tanga e maracutaia. Olha aí uma herança, delícia, hein? Maravilhosa que os negros deixaram, a famosa feijoada, né? A famosa feijoada que era feita com o resto do boi, do porco, que os europeus não comiam, o pé, a orelha, a língua, o fato, né? As tripas, tudo isso. Hoje em dia, claro que nem todo mundo come essas coisas. Não coloca tudo isso na feijoada, mas a maioria das pessoas que tem esse costume, que tem o hábito, fazem a comida, fazem a feijoada, ou até mesmo de outras formas. Aqui mesmo nessa região, Costa do Dendê, vocês fazem muqueca de tudo, não é? A muqueca de feijão, muqueca de carne, né? A língua, acho que é língua picotada, e faz muqueca também, e um monte de pratos que acabam levando o azeite de dendê, que é a origem de quem? Marcante da culinária dos negros, certo? E aí nós vamos falar das diferenças culturais do Brasil. E essas diferenças culturais ocorreram justamente por causa dessa mistura de etnias. Então, quando os colonizadores portugueses chegaram aqui às terras brasileiras, as terras onde seriam o Brasil, né? Que até eles chegarem não se chamava Brasil. Até os portugueses chegarem aqui, os índios chamavam a terra de Pindorama. Então, Pindorama era o Brasil antes de Cabral, não é? Então, o Brasil, né, na linguagem dos índios, era chamado de Pindorama. Os portugueses chegaram e encontraram uma cultura local. O que era essa cultura local? Era a forma dos índios viverem, era a maneira dos índios viverem. Era a cultura deles, os hábitos, os costumes, ou seja, eles tinham a língua, eles tinham a religião, eles tinham hábitos alimentares, eles tinham hábitos de higiene que os europeus não tinham. Então, tudo isso fazia parte dos nossos ancestrais, né, dos índios que estavam aqui e que viviam nas terras que se tornaram o Brasil. Eles se encantaram com as mulheres indígenas, os europeus, né, os colonizadores portugueses. E foi aí que começou a mistura de raças, foi aí que começou a mistura étnica, né, do nosso povo. Essa mistura portuguesa com essa nova etnia, quem era essa nova etnia? Os índios, os indígenas. Deixou marcas profundas na nossa história. Então, da mistura do branco com o índio, surgiu o caboclo, a mistura de branco com índio. Surgiu o caboclo. Essa foi a primeira transformação étnica do Brasil colonizado. Os índios com o branco colonizador europeu. Depois de um determinado tempo, chegaram os negros africanos escravizados para trabalhar na lavoura. E aí começaram novas misturas, misturas de índios com negros, de negros com brancos, não é? E misturas dessas misturas. Imaginem aí, um verdadeiro caldeirão, não é isso? Então houveram muitas contribuições, não só dos europeus portugueses, porque a Europa é um continente e tem vários países. Então vieram pessoas de muitas partes do mundo para o Brasil, principalmente porque era uma nova terra promissora, tinha fama de muitas riquezas, ouro, pedras preciosas, todos os tipos de frutas, legumes, tudo que se plantava dava. Essa era a propaganda que se fazia lá fora, né, do país que já haviam descoberto. Aliás, as Américas eram assim,
né? Porque nós temos as 3 Américas, vocês vão aprender isso depois. Então, isso tudo, todo mundo tinha um sonho de vir para as Américas. E quando começou o Brasil não era diferente, até por causa da sua grande variedade de espécies, né? Animais e vegetais. Houveram uma contribuição aí dos europeus, dos japoneses, árabes, judeus, né? Dentre os europeus aí você tem os holandeses, ok? Todos estes tiraram a casquinha do nosso país e contribuíram, influenciaram na formação do povo brasileiro, influenciaram na nossa cultura. Assim, o Brasil construiu a sua identidade étnica e cultural, né? A sua identidade étnica na raça, da cor da pele, o jeito do cabelo, os traços físicos, né, cor dos olhos, tudo isso, altura, tudo isso, né, faz parte de características de uma raça. E cultural, que são os hábitos, os costumes que foram herdados, né, que aquela pessoa já trouxe. Hábitos na alimentação, na vestimenta, ok? Nos comportamentos, nas religiões. Então, isso tudo forma, né, o povo brasileiro, a sua diversidade, essa pluralidade, essa miscigenação, essa mistura de raças e culturas. Isso nos tornou um povo ricamente diversificado e miscigenado, ou seja, diversificado pela questão de termos essa mistura, não é? Várias culturas, várias localidades, ok? E a miscigenação, a mistura dessas 3 raças e a mistura das misturas, não é? Então, tudo isso aí fez a formação do povo brasileiro e contribuiu para essa grande riqueza que nós temos cultural no nosso país. A cultura brasileira é única. A maior influência na realidade foi a influência do povo português. Isso mesmo, do europeu colonizador, né, que chegou e tomou posse, né, do português colonizador, que chegou e tomou posse das terras brasileiras. Eles deram origem à língua que nós falamos, eles trouxeram as leis que são usadas até hoje, que regem o nosso país, não é isso? Tudo isso foi trazido pelos europeus, esse modelo que existe, nós já vimos isso, até a forma de governo foi trazida pelos europeus, nós já estudamos isso também, né? E é mantida até hoje a religião, né? Porque até então, até antes deles chegarem, era a forma dos índios, né? De louvarem ou cultuarem a natureza, que era vista como uma religião, da mesma forma que no caso da língua era o tupi-guarani, era a língua falada pelos indígenas. Então, os portugueses tiveram uma grande influência justamente por isso, porque todo o modelo que nós herdamos não foi unicamente dos índios, mas a marca maior acabou sendo a marca do português colonizador, do europeu, ok? Do negro africano nós herdamos a capoeira, as roupas coloridas e principalmente a música, né? Essa alegria do povo negro, que embora fosse sofredor, sofresse bastante, até por primeiro todo o transtorno, toda a tristeza e o trauma de ser arrancado da sua terra, ser arrancado de lá da África, né? Muitos deles eram príncipes, eram reis lá nas suas tribos, na África, né? Atravessaram um oceano em situação precária, na sujeira, sem higiene nenhuma, junto a ratos. Muitos morreram nos próprios navios negreiros que traziam eles, né? Vinham amarrados em correntes. Então, foi algo assim muito sofrido. Dos indígenas nós herdamos o costume de dormir em redes, a alimentação com base em raízes e os hábitos de higiene,
porque os índios, eles tinham muito esse hábito de tomar banho, né? Eles viviam sempre na floresta, estavam sempre se banhando nos rios, né? Nos riachos, nos córregos. Então, era algo que fazia parte da cultura indígena, né? Tomar banho, ter cuidado com a higiene para prevenir realmente doenças, né? E isso era algo que os europeus não tinham, não faziam, até por causa da localidade que eles viviam, né? Então, dessa mistura de etnias, nós temos o resultado das nossas riquezas culturais. Essas diferenças jamais devem ser usadas para discriminar, para rejeitar ou para desprezar outros. É algo muito importante. Nós devemos sempre respeitar as diferenças, respeitar uns aos outros. Não é a cor do cabelo, não é a cor da pele, não é o jeito do cabelo, né, que vai dizer se a pessoa quem é a pessoa na realidade. Então, nós precisamos respeitar a individualidade de cada um e respeitar o jeito de ser de cada um, porque nós somos diferentes, certo? Devemos nos lembrar que cada um tem o seu próprio valor e que é justamente essas diferenças, é justamente essa mistura que forma o nosso povo, que forma o povo brasileiro. Então, nós não temos como fugir disso, dessa coletividade misturada, de miscigenação, ok? Dessa diversidade que nos torna um povo, o povo brasileiro. Então, nós precisamos entender, precisamos compreender muito bem essa questão. Os colonizadores, como eu estava falando antes, os colonizadores europeus, eles vieram justamente num clima europeu e não tinham conhecimento de como era viver nos trópicos. Como nós vivemos nos trópicos, o clima é mais quente e era algo assim, os índios, por exemplo, por viverem mais no litoral, para eles era algo muito comum, né? O sol quente, eles não se incomodavam muito, né? O banho de mar, né? O tempo todo, com frequência. Então, isso foi pelos portugueses aprendido, né? Os índios acabaram ensinando aos portugueses como viver na nova terra. A princípio foram os índios que acabaram ensinando a eles também, porque eles impuseram aos índios a língua portuguesa, a religião europeia, né, portuguesa, ok? Mas os índios, pela maneira de viver e depois que foram catequizados, ou seja, educados pelos europeus, acabaram ensinando também ao branco colonizador. Então, eles não sabiam nada do cultivo das frutas, dos legumes, não sabia como cozinhá-los para poder comer, né, consumi-los. Foram aqui com os nativos da nossa terra, com os índios, que eles aprenderam a cuidar do solo, a como cuidar da terra, aprenderam como morar, aprenderam como se vestir e também assumir hábitos de higiene. Os europeus, eles não tinham hábito, por exemplo, de tomar banhos, tanto que quando eles chegavam aqui, a maioria deles vinham cheios de piolhos, de várias doenças de pele, além das outras doenças que eles acabavam pegando no percurso nas viagens. Até mesmo a corte portuguesa, os reis, né, as princesas, as rainhas, em um determinado período da história, tiveram que raspar as cabeças e usavam perucas justamente porque estavam cheios de piolho. Isso era resultado da falta de higiene. E isso acontecia por causa do clima muito frio, né? Então, o clima era frio demais, por isso que os perfumes importados são muito fortes. Eles faziam o quê? Eles elaboravam essências muito fortes para tirar o odor que ficavam na pele justamente pela falta de banho, né? Então, esse hábito de higiene eles adquiriram com o povo brasileiro, com o índio nativo das terras brasileiras, ok?
Então aí eu tenho mais 3 imagens, vocês estão vendo 2 a princípio. Então eu tenho um mapa mais simplificado, né, com essas raças, com essa mistura no caso aí. Nós já temos o índio, temos o negro, temos um nordestino aí com esse chapéu de cangaceiro ali em cima na direção do Nordeste e temos o gaúcho, ó, lá no sul, tá vendo aí? Então nós estamos vendo aí o que esse é o povo, né, uma parte do povo brasileiro, certo? Depois nós estamos vendo aí esse monte de bandeiras, né, juntos aí com essas pessoas que representam muitas culturas que acabaram influenciando na nossa cultura, na formação da nossa cultura, na nossa diversidade cultural, ok? E aqui a outra imagem vem mostrando, né, as pessoas, né? Pessoas de várias nacionalidades, de várias etnias, vendo de vários países, né? Que são as nacionalidades, todas juntas, todas misturadas aí, que é essa mistura tão legal que é do povo brasileiro. Né? Basta nós enxergarmos as coisas, né, dessa forma e vermos e começarmos a ter essa noção e construir, né, esse conceito de que não é a cor da sua pele, não é o seu lugar de origem que vai dizer quem você é e que vai definir o seu caráter, certo? Então fiquem atentos, continuem ligadinhos nas nossas aulas, nós vamos ter um break rapidinho e vocês estarão aí aguardando, prontinhos para a nossa aula de arte. Então vamos lá, turma, nossa aula de arte, continuando trabalhando com sons, com instrumentos, com percepção dos barulhos em nossa volta, não é isso? Dos sons. E aí nessa aula de arte nós vamos continuar observando e aprendendo sobre isso. E aqui nós temos as brincadeiras sonoras, né? Essas brincadeiras sonoras são extremamente importantes para todos nós, desde que vocês, na realidade, desde que nós somos bem pequeninos, né? Desde que nós somos crianças. Porque é através dos sons que nós percebemos que muitas vezes até o médico que acompanha a criança, o bebê, né, o pediatra, por exemplo, consegue perceber como você está se desenvolvendo, seus reflexos, a sua percepção, a sua audição, né? E tudo começa por você ouvir o quê? O som da voz da sua mãe. A mãe, quando conversa com o bebê, quando fala, ele, embora não saiba se expressar, ele acompanha a voz da mãe, né? Então, os sons, eles fazem parte do nosso dia a dia. Já falei isso, as vozes dos animais, o barulho de uma moto, de um carro, os gatos, cachorros latindo, os pássaros cantando, né? Então, tudo isso, algum objeto caindo ao chão, o barulho da chuva, a água do chuveiro também, quando a gente toma banho, a água caindo. Então, tudo isso são sons que a gente percebe no nosso dia a dia, ok? Então, os sons, eles nos permitem, nos proporcionam justamente isso, desenvolver, porque a partir do momento que nós vamos ouvindo, nos familiarizando com os sons, o nosso corpo vai interagindo e vai se familiarizando também com esses sons. É o que ajuda nas nossas individualidades, nas nossas características, no nosso desenvolvimento, na nossa personalidade, porque a gente viu que os sons, ele tem a capacidade, ele tem várias influências, né, na pessoa, desempenha vários papéis. Então, dependendo do tipo de som, nós podemos despertar, né, pode ser despertado em cada um de nós várias reações, vários sentimentos, ok? Então, quanto a sua classificação, quanto às suas características, o som tem 4, ele vai apresentar 4 características distintas: altura, duração, intensidade e timbre.
A altura é a velocidade da vibração de um som, ou seja, quanto mais rápida essas vibrações, será mais agudo. Lembre-se que são as vibrações que produzem as ondas sonoras. Então, se eu bato uma porta, é esse barulho da porta ao bater, né? Quando bate, ela vai produzir uma vibração que é justamente que vai dar origem ao som por meio das ondas sonoras, ok? A gente viu isso lá em ciências. Duração é justamente o tempo, ou seja, o ritmo. A gente observa que às vezes quando alguém está cantando uma música, acompanhando o cantor, tem pessoas que ficam mais para trás, tem pessoas que ficam bem na frente, né, mais aceleradas, tem pessoas que ficam alternando e outras que acompanham exatamente aquele tempo que o cantor está acompanhando. Então isso se chama justamente ritmo. É você manter, né, a sua estabilidade seguindo a ordem, o tempo da canção, o tempo daquele som. Intensidade são as alterações de um som, alteração, as modificações, ok? As variações. Está relacionado com a energia, né, sonora, que pode ser máxima ou pode ser mínima. Depende da quantidade de energia sonora que está sendo aplicada. E por último, nós temos aí o timbre, que é algo único, é comum a cada som. Ou seja, por exemplo, cada um de nós, seres humanos, temos um timbre diferente da nossa voz. Então, a nossa voz vai variar de uma pessoa para outra. Então, a sua voz não é igual a do seu irmão, se você tiver, que não é igual a da sua mãe, não é igual a do seu pai. Por quê? Porque cada pessoa tem um timbre. Isso significa que cada som tem um timbre. Isso é algo único, pertence a cada elemento, a cada objeto, ok? A cada ser, certo? Aí, nessa última folha, eu coloquei 4 alto-falantes e nesses alto-falantes, cada um deles está com alguns sons, né, que eu quero que vocês descubram, vocês ouçam, são de instrumentos musicais e que vocês me digam, mande para mim um áudio, que instrumento musical é esse que está sendo tocado, certo? E se vocês conhecem a música que está sendo executada por esse instrumento musical. Eu realmente espero que na hora que vocês estiverem assistindo o slide, tudo funcione perfeitamente bem, que saia lá na gravação dos slides, ok? Tomara que saia. Mas vamos lá. O primeiro instrumento. Observem bem, ouçam com bastante atenção para tentar deduzir, né? O que é deduzir, perceber, identificar que instrumento musical é esse que está sendo tocado aí, né? Vocês precisam ouvir com atenção, não é escutar, é ouvir, né? Ouvir, tentar lembrar, tentar descobrir o que o toque está querendo te dizer, te passar, né? Então, essa é a diferença do ouvir, ok? Aí foi o primeiro instrumento. Vamos ver o segundo instrumento. Este é o segundo instrumento. O que nos lembra esse instrumento? O que nos lembra esse toque, essa canção? O que vem à mente de vocês? Pois é isso aí que eu quero que vocês me falem. Não vale ficar pedindo dica pro pai, pra mãe, para o tio, pra avó, pro avô, certo? Porque vocês estão fazendo muito isso em casa. E isso não vai durar para sempre. Vai chegar o momento que vocês vão precisar andar sozinhos, viu? Vamos para o nosso terceiro instrumento.
E esse? Que instrumento é esse que está sendo executado? Que está sendo tocado? Eu amo esse instrumento. Gostaria muito de aprender a tocá-lo. Quem sabe algum dia. É um toque muito bom, relaxante, né? Vamos ao nosso quarto instrumento. Olhe, não confundam, porque a única semelhança é a música. Entenderam? Este quarto instrumento está tocando a mesma melodia que o primeiro instrumento estava tocando, mas são dois instrumentos diferentes, ok? Então fiquem bem atentos, fiquem bem alertas, ó, aguçem a sua audição, ok? Então, vamos lá ver o nosso diário. Olha só, atividade no livro de História, página 106, atividade no livro de Artes, páginas 59 e 60, certo? Bom final de semana, bom descanso, bom estudo, se comportem, façam as suas atividades, descansem também, se alimentem bem. Continuem se protegendo, lavando sempre as mãos, usando álcool gel, usando a sua máscara se for sair, apesar de que vocês não têm necessidade de sair, não é? Mas caso saiam, não esqueçam de utilizar a sua máscara. Beijos!